Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos reunidos para mais um culto de adoração ao nosso Deus, de estudo da sua palavra, de oração, de cânticos. E é com grande alegria que nós estamos reunidos. Pena que continua a ser um encontro virtual, mas graças a Deus, porque mesmo virtualmente nós estamos juntos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos elevar o pensamento a Deus em oração. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te adoramos porque nós estamos tendo o privilégio de nos encontrarmos com nossos irmãos e irmãs. Nós te adoramos porque tu aceitas a cada um de nós na tua presença pela mediação de Jesus Cristo. Nós te adoramos porque pela atuação poderosa do teu Espírito, o nosso louvor, a nossa adoração se tornam agradáveis diante de ti. E agora nós te rogamos que tu nos abençoes durante todo o transcorrer deste culto. Que todos nós sejamos animados, fortalecidos, que todos nós possamos sentir que a tua presença é constante na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, nós te agradecemos porque temos a certeza de que tu nos ouves e que tu nos respondes. Amém. E agora vamos cantar. Eu convido todos os irmãos e irmãs para cantarmos juntos o cântico que se intitula Louve. E a letra diz: nas tribulações és a minha paz. Vamos declarar isso cantando. Quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor incomparável, Senhor. Nas tribulações és minha paz. Quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve ao Senhor,
E agora eu convido os irmãos e as irmãs para fazermos a leitura de um salmo. Nós não transcrevemos o salmo todo, nós escolhemos alguns versículos do salmo de número 116. Eu convido a todos os irmãos. Vamos, se possível, ficar de pé e vamos fazer a leitura em conjunto do Salmo 116. Todos juntos. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, não se pode confiar em ninguém. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor. Ele tem sido bom para mim. Inspiradora a letra deste salmo. E, inspirados por este salmo, vamos cantar o hino que diz, Tu és fiel, Senhor. E vamos, com isso, crer que Deus permanece fiel em todos os momentos. Vamos cantar juntos com muita alegria, fé e entusiasmo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. E agora chegou o momento em que nós oramos agradecendo a Deus e também apresentando a Ele a nossa súplica. E nós queremos destacar os nomes dos irmãos e das irmãs que estão completando mais um ano de vida conjugal, desde a segunda-feira passada até o próximo domingo. Os aniversariantes são os seguintes: no dia 16, a Daniele Gomes Santiago e também o Ivan de Paula de Miranda. Ainda no dia 16, um casal completa 13 anos de vida conjugal. É a nossa irmã Andréa e o presbítero Khalil Mohamed Farha. No dia 17, nós temos 3 aniversariantes: a Melissa Marcori Antunes Rocha, a nossa irmã Rosa Natália Parroto e a Zildeli Vasconcelos. Depois, no dia 19, mais 2 irmãs estão aniversariando: a Débora Crislaine de Oliveira e a Virna Abigail da Silva Ferreira Carneiro. E fechando a semana, no dia 20, o nosso irmão Aldori Koralski de Queiroz, é mais conhecido como Aldo, o nosso cantor e sanfoneiro. E no dia 20 também é o aniversário da Fátima Arantes Azevedo Tché. Vamos orar agradecendo por estes irmãos e irmãs e vamos colocar diante dele, diante de Deus, a nossa súplica. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós acabamos de mencionar pessoas queridas do teu povo, do teu rebanho, pessoas que nesta semana estão completando mais um ano de vida ou de vida conjugal. São pessoas do nosso convívio, pessoas que te servem, e nós queremos te render graças por estas irmãs e irmãos. Suplicamos-te, ó Deus, que a tua bênção permaneça sobre todos eles. Também queremos apresentar a ti a nossa súplica. Tu sabes, ó Deus, dos momentos difíceis que estamos vivendo.
Tu sabes de quanta amargura, de quantas lágrimas, de quantas preocupações tem afligido o teu povo. Colocamos tudo nas tuas mãos, na certeza de que a tua atuação soberana pode nos ajudar, nos confortar, nos reanimar. Oramos-te pela nossa igreja, oramos-te pelo nosso país, pelo nosso mundo. Tem misericórdia e socorre-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certamente, com toda essa situação que estamos vivendo, muitas vezes parece que o céu está escuro. Mas a gente precisa olhar para Deus, olhar para o alto e deixar o sol nascer dentro de nós. Aliás, nós vamos cantar exatamente o hino que diz isso. Deixa o sol em ti nascer. Vamos cantar. Se falta e onde estás não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo medo e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Chegou então a hora do nosso estudo bíblico semanal de quarta-feira. E eu escolhi para nossa reflexão, para o nosso estudo, um texto bastante conhecido, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. São os 11 primeiros versículos. Eu vou repetir. Evangelho de Mateus, capítulo 4, os 11 primeiros versículos. Eles dizem assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu:
As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, o diabo foi embora, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. É sobre este texto que nós queremos convidar os irmãos e as irmãs a nos acompanharem no estudo. Começo lembrando que, na oração que Jesus nos ensinou a fazer, existe uma petição que merece ser destacada nesta hora. Nós estamos nos referindo àquela parte da oração dominical em que nós dizemos assim: não nos deixes cair em tentação. A oração que Jesus nos ensinou é uma oração modelo. Nela, nós dizemos tudo aquilo que é realmente fundamental numa oração. Não existe na oração que Jesus nos ensinou nenhuma palavra supérflua, nenhuma palavra desnecessária. Todas as coisas de que nós carecemos estão colocadas na oração do Senhor. Então, isso quer dizer que não cair em tentação é muito importante para todos nós. Todos nós precisamos resistir às tentações. Todos nós precisamos triunfar sobre as tentações. Todos nós temos de sair vitoriosos nas tentações que enfrentamos na nossa vida. Mas será que isso é possível? Será que nós temos condições de vencer as tentações? Na verdade, para não cair em tentação, nós precisamos da ajuda de Deus. Para não cair em tentação, nós necessitamos contar com o auxílio do Espírito Santo. E foi por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação. Se nós dispensarmos a ajuda de Deus, aí não tem jeito, fatalmente iremos cair em tentação. Se a gente confiar somente na gente mesmo, fatalmente iremos cair diante da tentação. E é por isso que todas as vezes que dizemos a oração do Senhor, nós fazemos esta mesma súplica: não nos deixes cair em tentação. E Deus ouve a nossa oração. E Deus sempre faz a parte dele. Ele não nos deixa cair em tentação. Ele nos auxilia, ele nos socorre para que vençamos as tentações.
Só que às vezes o problema é que a gente não faz a parte que compete a cada um de nós. Não fazemos nenhum esforço para que a tentação não triunfe em nossa vida. Ao contrário, até nos entregamos às tentações, apreciamos as tentações e até brincamos com as tentações. Por isso, meus prezados irmãos, nós precisamos aprender a lutar contra as tentações que nos assediam. E foi por isso que nós lemos a história que narra a tentação de Jesus. Jesus enfrentou a tentação e venceu a tentação. E com a história da tentação de Jesus, nós podemos aprender algumas lições sobre as tentações e sobre a vitória sobre as tentações que enfrentamos. Vamos, pois, esse é o convite que eu faço, vamos, pois, voltar ao texto bíblico e aprender com Jesus como lidar com as tentações. E o texto que nós lemos começa dizendo assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele. Com estas palavras, nós aprendemos que Jesus foi tentado. O diabo chegou perto de Jesus e tentou Jesus. Eu acho que nós devemos perguntar: será que o diabo tinha alguma possibilidade de tentar Jesus e vencer? Será que havia o risco de Jesus cair em tentação? Todos nós sabemos quem era Jesus. Jesus era o Filho unigênito de Deus. Jesus era Deus mesmo encarnado e vivendo entre os seres humanos. Jesus nasceu sem pecado. Jesus era totalmente inocente. Jesus não tinha culpa nenhuma. Mas, apesar de tudo isso, o diabo tentou Jesus. E logo de início nós temos aí uma lição para ser aprendida. A lição é esta: ninguém escapa à tentação. Ninguém está livre da tentação. Todos os seres humanos estão sujeitos a serem tentados. Na verdade, onde existe mais inocência, é que mais intensamente ocorre a tentação. Onde existe mais pureza, com mais vigor se manifesta a tentação. Onde existe mais santidade, com maior força se apresenta a tentação. Eu acho até que a gente poderia dizer assim: olha, o diabo é otimista. O diabo nunca se considera derrotado. Ele nunca imagina que não tem nenhuma possibilidade de vencer. Ao contrário, sempre acha que deve tentar. Sempre supõe que terá a oportunidade de triunfar. Foi por isso que ele se aproximou de Jesus. Foi por essa razão que ele iniciou uma conversa com Jesus. Pouco importava se Jesus era o Filho de Deus, pouco importava se Jesus nunca tinha cometido nenhum pecado. Como nós dissemos, o diabo é otimista, e ele se aproximou de Jesus com esperança de derrotá-lo na tentação. E o texto diz também que Jesus foi tentado pouco depois de ter sido batizado por João Batista.
Em outras palavras, Jesus foi tentado pouco depois daquele fato esplendoroso em que o Espírito Santo desceu como uma pomba e pousou sobre ele. O texto diz também que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E então isso quer dizer, se o Espírito Santo desceu sobre Jesus, se o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus estava sob o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia Jesus em todos os seus atos. Mas mesmo assim, o diabo não deixou de tentá-lo. Apesar de Jesus ser cheio do Espírito Santo, mesmo assim, o diabo considerou que havia a possibilidade de vencê-lo na tentação. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma lição para aprendermos aí. Se até Jesus foi tentado, ninguém está livre da tentação. Se até Jesus foi assediado pela tentação, todos nós estamos sujeitos a ela. E mais ainda, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos tentados. Quanto mais profunda for a nossa comunhão com o Senhor, mais ainda nós sofreremos tentações. Essa foi a primeira coisa que eu queria destacar no texto bíblico, mas há uma segunda que eu quero colocar agora. A segunda coisa para a qual nós chamamos a atenção dos irmãos e das irmãs diz respeito ao lugar em que ocorre a tentação. E sobre isso vamos analisar com atenção o texto bíblico. A primeira tentação foi no deserto. O deserto era lugar de solidão. O deserto era o lugar para onde iam as pessoas que desejavam se afastar da sociedade, porque desejavam estar em mais íntima comunhão com Deus. E no tempo de Jesus, era muito comum que as pessoas que buscavam a santidade partiam para o deserto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com João Batista. João Batista vivia no deserto, onde ele pregava a mensagem de arrependimento. E foi também o que aconteceu com Jesus no começo do seu ministério. Ele foi para o deserto a fim de jejuar e orar. Mas exatamente no deserto ocorreu a primeira tentação. O deserto foi o cenário, o deserto foi o palco da primeira tentação do Senhor. Mas o cenário da segunda tentação foi bem diferente. O texto bíblico diz: em seguida Jesus, ou melhor dizendo, em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Por mais incrível que possa parecer, a segunda tentação teve como cenário a cidade de Jerusalém. E os judeus consideravam a cidade de Jerusalém como sendo a cidade santa. E havia um motivo para os judeus dizerem que Jerusalém era a cidade santa. É que lá em Jerusalém estava o templo do Senhor. E para os judeus daquela época, o templo era muito mais do que um lugar edificado para o culto a Deus. Para os judeus, o templo era a casa de Deus.
Os judeus pensavam que Deus habitava no templo. Os judeus imaginavam que o templo era a morada do Senhor. E então estar no templo era estar mais perto de Deus. Afastar-se do templo era distanciar-se de Deus. Mas foi exatamente lá no templo que aconteceu a segunda tentação de Jesus. O templo foi o cenário e o palco da segunda tentação. Primeira tentação no deserto, segunda tentação no templo e a terceira. Quanto à terceira tentação, o texto bíblico diz: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Mesmo nos dias de hoje, existem pessoas que andam buscando montes para orar. A sensação que elas têm é que quanto mais alto for o lugar, mais distante a gente fica da terra. Ou dizendo de uma outra maneira, quanto mais alto o local, mais perto do céu. E então, estar no alto seria estar mais próximo de Deus. E foi lá, no alto de um monte, que ocorreu a terceira tentação de Jesus. O alto de um monte foi o cenário e o palco da terceira tentação do Senhor. Existe aí mais uma lição para todos nós aprendermos. Jesus foi tentado no deserto, no templo e no alto de um monte. Em outras palavras, Jesus foi tentado nos lugares que eram considerados os mais sagrados. Jesus foi tentado nos lugares em que as pessoas pensavam que Deus estava mais perto. Isso tem um significado também muito importante. Significa que em todos os lugares nós somos sujeitos à tentação. Não é por estarmos num templo que a gente deixa de estar sujeito à tentação. Nós somos tentados também no templo. Se formos a um monte alto para orar, também ali seremos tentados. Se formos para um deserto para não ter comunhão com ninguém, a gente vai ser tentado ali também. Em todos os lugares. Mesmo nos locais mais santos. Que nós imaginamos que somos mais santos. Em todos os lugares, a tentação acontece. Mas eu vou caminhar agora para a terceira coisa que podemos aprender com esse texto. O texto bíblico diz que a primeira tentação de Jesus foi uma proposta na qual o diabo disse assim: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Eu queria perguntar, será que haveria algum mal em Jesus usar o seu poder para transformar pedras em pães, a fim de saciar a sua fome? Mas Jesus não usou seu poder depois para multiplicar pães e peixes? Jesus não usou seu poder para transformar a água em vinho numa festa de casamento? Aparentemente, Jesus não estaria cometendo nenhum pecado se ordenasse que as pedras se transformassem em pão. No entanto,
para entender a essência da tentação. É isso que é importante, para entender a essência da tentação. A gente deve prestar atenção às palavras de Jesus. E ele disse: o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz. E essa resposta de Jesus indica que o ser humano precisa de duas coisas. O ser humano precisa de pão, mas o ser humano precisa de Deus. As duas coisas são necessárias. Todos nós carecemos de pão e carecemos de Deus. Mas o problema é que no coração de cada ser humano, estas duas coisas ficam disputando a primazia. Quando o interesse pelo pão ocupa o primeiro lugar na nossa vida, o interesse por Deus fica em segundo lugar. E Deus jamais aceita ocupar o segundo lugar no coração do ser humano. Deus é exigente. Ou Deus ocupa o primeiro lugar, ou Ele não ocupa lugar nenhum na nossa vida. E foi o próprio Senhor Jesus quem ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, essa é a essência, vou repetir, essa é a essência de todas as tentações. Todas as tentações se resumem numa coisa só: tirar Deus do primeiro lugar no coração do ser humano. Dar a primazia para qualquer coisa no lugar de Deus. Isso ficou especialmente claro na terceira tentação. O diabo mostrou todos os reinos deste mundo, as suas grandezas, e disse ao Senhor: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e adorar. O ser humano se ajoelha diante daquilo que está em primeiro lugar na sua vida. O ser humano só adora aquilo que tem a primazia no seu coração. E a essência da tentação consiste, pois, em deslocar Deus do primeiro lugar na nossa vida. O objetivo da tentação é fazer com que qualquer outra coisa tenha a primazia no nosso coração. Acho que eu já falei demais, vamos caminhar para o final. Eu queria mais uma vez lembrar que nós estamos vivendo tempos muito difíceis em nosso país, em nosso mundo, em nossa igreja, em nossa casa. Por causa da pandemia, por causa da falta de contato com os irmãos e com as irmãs, nós estamos todos fragilizados. Por causa da doença, da morte, todos nós estamos fragilizados. Por causa da impossibilidade de nos reunirmos presencialmente em cultos, nós também nos sentimos fragilizados. E é por isso que nesse momento tão difícil, a história da tentação de Jesus serve para nos ensinar algumas coisas muito importantes a respeito desse assunto. Nós destacamos 3 coisas no estudo bíblico de hoje. A primeira, nós aprendemos que todos nós estamos sujeitos à tentação. Ninguém escapa, todos nós.
Nós aprendemos, em segundo lugar, que nós somos tentados em todos os lugares. Nós somos tentados até nos lugares que nós consideramos os mais sagrados. E em terceiro lugar, nós aprendemos que a tentação consiste basicamente em afastar Deus, em deslocar Deus do primeiro lugar na nossa vida. Jesus, no deserto, foi tentado e saiu vitorioso. E nós também podemos ser sempre vitoriosos. Jesus saiu vitorioso porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Nós também podemos sair sempre vitoriosos. Deus nos conceda a graça de vencermos como Jesus venceu. Amém. E agora, de acordo com este estudo bíblico que fizemos, eu quero convidar os irmãos e as irmãs para cantarmos juntos um cântico que é baseado na letra do que Jesus Cristo ensinou. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos cantar este hino baseado nas palavras do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, estou com saudade de todos, mas muito alegre por este encontro virtual. Deus nos ajude. Eu convido a todos para repetirmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas não vamos repetir mecanicamente, vamos pesar cada palavra. Era a oração de Jesus. Vamos fazer
dessa oração a nossa oração. E logo após a oração, nós vamos ser despedidos com a bênção apostólica. E após a bênção apostólica, vamos permanecer mais alguns instantes. Nosso irmão presbítero Carlos vai disponibilizar mais um cântico, cuja letra é baseada no Salmo 40, que diz: esperei confiantemente no Senhor. Vamos fazer a oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Estas coisas com temor